dia. Estão bem aí, não é? Foi gostoso, não é? Gostoso essas brincadeiras assim, não é? Eu gostei de participar ali com o pessoal. Foi muito bom. Deixa eu só passar isso aqui pra cá. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Tá, tá bem? Tá? Som? É muito bom estar aqui com vocês, não é? Eu tenho acompanhado vocês mais de perto, um pouco, talvez muitos não saibam, mas eu tenho acompanhado vocês, tenho estado em contato com o pastor Josimar, a Lilian, a irmã Cidinha, sempre a gente está aí em contato. Tem outros que estão aí no Facebook também, não é? Então eu sempre estou vendo aí fotos, pelo menos alguma coisa. Às vezes não dá tempo da gente ver tudo ou comentar em todas as coisas, mas a gente procura saber mais ou menos, procura acompanhar um pouco mais o que se passa na vida de vocês, não é? Na igreja, os acontecimentos da igreja. E às vezes mensagens com a Lilian. A Lilian tem sido uma bênção na minha vida. Talvez ela não saiba o quanto, não é? Mas ela tem sido bênção na minha vida. Deus tem usado a Lilian em momentos difíceis, até que nos últimos meses, nos últimos tempos, alguma situação, alguma coisa, e a Lilian dá mensagenzinha para mim e diz assim: olha, Deus tem me chamado para orar por você e eu estou orando por você. Então, isto é bênção de Deus, isto é comunhão, não é? Que nós precisamos ter por pertencermos à família de Deus. E quando a gente está no campo missionário, está lá longe, não é? Longe de tudo, longe de amigos, longe da família, e ter uma mensagem, ver alguém que está atento, né? Deus está falando, chamando alguém. Olha, lembra lá, Madalena? Então, isto é resposta de oração, isto é comunhão em Deus e encoraja, não é? É aquela mensagem que chega para te levantar, não é? Então, eu sou grata a Deus pelo trabalho de vocês, pelo tempo de oração de vocês. Eu sei que vocês têm orado por mim todos os dias. O pastor tem falado, a Lília tem falado, as reuniões de oração de vocês têm se lembrado de mim. E eu só posso me colocar em pé aqui para agradecer a vocês. Dizer a vocês que vocês foram bênção na minha vida, tem sido bênção na minha vida, no meu ministério. Coisas que Deus tem feito nesses últimos tempos, e eu quero estar relatando isso para vocês, também para encorajar vocês, de como vocês têm sido parte desta caminhada com Deus, no ministério, na minha vida pessoal, e eu agradeço a vocês. Não é? Eu chegar aqui agora, né, é um momento difícil da vida de vocês. Então, aquilo que eu relatar aqui, as coisas que eu falar, do que Deus tem feito lá na África, eu espero que também possa encorajar vocês neste momento difícil que vocês estão passando. Né? E dizer que, assim como eu tenho visto essas calamidades acontecerem lá na África, né? Moçambique sempre passa, quase que todo ano passa por esse tipo de calamidade. E eu posso dizer a vocês que aquele povo passa pelas cheias, pela a perda de tudo, com a graça de Deus. E eles se levantam. Eles se levantam. E se levantam cantando, não é? Se levantam glorificando a Deus. Eles estão sempre com alguma alegria estampada no rosto. É difícil? É uma tristeza? Mas aquele povo que não tem nada, e o nadinha que tem, não é? Aquele titico que tem, ainda perde e se levanta. Então eu quero dizer para vocês que vocês conseguem. Vocês vão conseguir. Não é? E eu estava pensando num texto bíblico que pudesse expressar este momento difícil. Eu estava orando e pensando: Deus, o que eu posso falar? Eu estou aqui, o Senhor está me trazendo aqui num momento deste. Então, o que eu posso falar? O que o Senhor quer falar neste momento? E eu fui em vários textos, mas um que mais realmente chegou ali na minha mente e ficou ali.
Eu acho que é um texto muito bem apropriado. É Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3. Você pode olhar aí para mim? Gênesis, nós estamos falando de Gênesis, eu estou com Gênesis na cabeça. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo, nós vamos ler a partir do versículo 21. Faz desse texto, dessa oração de Jeremias, a sua própria oração nesta hora. Talvez a sua casa não tenha sido duramente atingida, mas você tem pessoas ao seu redor que foram realmente atingidos, não é? É um momento de luto para toda a cidade, não é só aquele que perdeu todas as coisas, não é? Mas é um momento de contrição, né, de se fechar, para toda a cidade. Então, que esse texto possa ser a sua oração e que talvez você, ao sair daqui, possa falar essa oração para outras pessoas que estão talvez muito desesperançados porque não têm conhecimento do Deus que nos dá esperança. Porque a esperança neste momento é encontrada realmente só em Deus. Então, eu estou lá em Gênesis de novo, talvez eu tenha que voltar lá em Gênesis. Então, Lamentações 3, 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Que coisa tremenda de vermos, não é? Na característica, na personalidade do nosso Deus. Deus não se agrada dessas tragédias, não é? Das nossas angústias, das nossas tristezas. Pelo contrário, Ele usa de misericórdia. E se nós formos olhar, se cada um de vocês for observar durante esta semana, em meio a toda esta tragédia, vocês vão ver que há muitos mais motivos de olhar para Deus e agradecer a Deus o livramento, o cuidado, o sustento, a provisão, não é? Está faltando água, tem água na vizinha, né? Talvez, né? Na pessoa mais próxima, não sei, alguma coisa, né? Que podemos nos apegar e dizer: Deus tem usado de compaixão, Deus tem usado de misericórdia para conosco, né? E essas tragédias devem ter como objetivo nosso, né? Quando nós temos que olhar e dizer assim, é um momento que eu posso me achegar mais ainda na presença de Deus. É um momento que eu posso olhar mais ainda para Deus. Ao contrário de nos afastar, por que isto comigo? Por que Deus fez isto comigo? Ao contrário, a dizer: Deus, eu quero me achegar mais perto do Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim. A graça de Deus é infinita. O amor de Deus é tremendo, né? E trazer à memória o que nos pode dar esperança. Trazer à memória, né? Olhar para a situação e encontrar motivos de esperança. Eu vou me reerguer, esta cidade vai se reerguer, porque nós podemos olhar para Deus,
que nos dá uma nova esperança. E hoje é o dia de novas esperanças. Hoje é o dia de olhar para Deus e encontrar nova esperança. Não é? E eu estou aqui para me juntar a vocês, não é? E juntos olharmos para Deus e vermos o que Deus está fazendo. Não só aqui. Deus está fazendo coisas tremendas lá do outro lado do mundo. E vocês são parte destas ações de Deus do outro lado do oceano. Eu acho que isso já pode ser um grande motivo de agradecimento, de louvor, de adoração a Deus. Saber que vocês, mesmo em situações difíceis, e eu creio durante todo o ano não é? Houveram situações muito difíceis que vocês estão passando. Nas minhas conversas, em algumas mensagens trocadas com a Lilian, de acompanhar, de ver coisas difíceis acontecendo. Então, todo o ano de 2015, que talvez foi um pouco sombrio, talvez foi um tempo de muita luta, de muito sofrimento, de muita desesperança. Então, eu quero dizer para vocês o quanto vocês foram motivos de esperança em outros lugares. Foram motivos de esperança para outras pessoas. E este é o motivo de eu estar aqui. Para falar para vocês isso, para dar este relatório a vocês. Né? Assim nós caminhamos, assim nós crescemos no conhecimento de Deus. Deus não é, não deve ser na nossa vida, não é? Aquele momento apenas de, eu vou à igreja todos os domingos. Não é? Mas, ao contrário, é realmente criar uma identidade de ser discípulo de Jesus e, sendo discípulo de Jesus, estar atenta a tudo que Deus está fazendo, como Deus está agindo no mundo, como Deus está agindo através da minha vida, como Ele quer agir através da minha vida para alcançar outras pessoas, para trazer paz, para trazer bênção, para trazer contentamento, para trazer crescimento à vida de outras pessoas. Em outras palavras, como é que Deus está levando adiante o seu plano maior, não é? De estabelecer o seu reino entre nós. E o reino de Deus não está só aqui. Deus está trabalhando o tempo todo no mundo. No mundo. Neste momento, Deus está agindo poderosamente aqui, entre vocês. Por causa desta tragédia, talvez vocês vão ter olhos abertos, não é? Para grandes coisas que Deus está fazendo aqui. E eu espero que seja assim mesmo. É tempo realmente de olhar as grandes coisas, o poder de Deus agindo aqui. Mas ao mesmo tempo vocês observarem, poxa, nós contribuímos para o agir poderoso de Deus lá em Moçambique, em Angola, na África do Sul, em outros países. Até mesmo, se vocês querem saber, até mesmo nas ilhas no Pacífico, como Madagascar. Vocês não poderiam pensar isto, não é? Ou na Zâmbia, que é um outro país africano. Olha o alcance das orações de vocês. Olha o alcance da intercessão, o alcance, não é, de uma mensagem encorajadora. Não é só para mim, mas é para o reino de Deus. E nós precisamos ter esta consciência de que em Cristo Jesus nós estamos e temos todas as possibilidades de contribuir para o crescimento do reino de Deus no mundo. No mundo. E nós estamos vivendo neste tempo em que você pode ligar a sua televisão, você pode abrir a sua internet, as páginas sociais, qualquer tipo de mídia que você acessar hoje,
você vai se deparar com notícias, com relatos, com vídeos, com coisas que estão acontecendo no mundo todo. Né? E nunca se teve tanta informação como nós estamos tendo nesses últimos anos. A internet tem possibilitado isso. Né? Nós estamos acompanhando quase que diariamente o mover de nações no mundo, através deste problema, deste caos humanitário que é essa locomoção de refugiados. E o que é que nós temos a ver com isto? Está tão distante, né? Os refugiados invadindo a Europa. O que temos com isto? Parece que não temos nada, mas temos tudo. Né? Porque é um momento em que Deus está agindo. Né? Eu vejo assim, meio que comparado com aquele momento da Torre de Babel, em que Deus dispersou nações e foi cada um para um lado e nações foram formadas em todo o mundo. É um outro momento agora, em que pessoas estão saindo do seu país, países fechados para o evangelho, e estão indo para países que têm liberdade de se pregar o evangelho. Então nós temos tudo a ver com isto. É o mover de nações, é o mover do povo, de pessoas, para lugares onde há possibilidade de se pregar o evangelho. Então, quando olhamos para o que está acontecendo no mundo, nós precisamos ter esta consciência de reino de Deus. Não é somente o meu problema aqui, a minha situação aqui, a minha igreja local, o meu povo aqui. Mas eu posso, de alguma forma, contribuir para coisas que estão acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos, na África e por aí afora. Como posso fazer isto? Da forma como vocês estão fazendo. Com as suas orações, com as contribuições, com a sua mensagem, com as muitas formas possíveis hoje de se engajar, de se conhecer, de saber, até mesmo de entrar em contato. Qualquer coisa que queira fazer hoje é possível fazer. Para alcançar o mundo com um objetivo: contribuir para estabelecer o reino de Deus. E eu quero mostrar isto para vocês, mas eu queria orar antes. Vamos orar antes. Nós falamos desse texto que nos traz esperança, então vamos orar sobre isto. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos e pense na sua situação, na situação desta cidade. Né? Pessoas que você conhece que estão, não só a questão de perderem tudo, mas perderam a esperança. Amanhã é segunda-feira e a vida volta ao normal. Então, como é que essas pessoas vão voltar? Talvez não tenham trabalho, não tenham lugar de trabalho para ir, não tem comida em casa, eu não sei. Então vamos orar sobre isto. E pedir que Deus nos dê esperança e renove a nossa esperança. Amado Deus e Pai, nós te damos graças por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele. E não deve ser diferente, mesmo em meio a tanta tristeza, mesmo em meio ao pranto, mesmo em meio à desolação. Não deve ser diferente, Pai. E mais ainda, Deus, porque somos o teu povo, é que podemos andar pelas ruas desta cidade, de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para os céus, de onde vem a nossa resposta, de onde vem o nosso socorro. E assim, ó Deus, podermos entregar, podermos proclamar palavras de bênção, palavras de graça, palavras de esperança,
para qualquer pessoa que encontrarmos pelo caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos neste momento sal e luz nesta cidade. Levanta este povo, Senhor, levanta a cabeça das famílias, dos jovens, das crianças. Traz à memória aquilo que pode dar esperança. Renova, Senhor, a esperança. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, não é? Desde a última vez que eu estive aqui, já se passaram quase 4 anos, não é? Acho que quase 4 anos da última vez que eu vim aqui. E quando eu vim aqui, eu não sei se talvez alguns de vocês se lembram, talvez aqueles que têm estado mais perto e têm recebido minhas cartas, o grupo de oração, talvez tenha acompanhado um pouco mais. Mas quando eu estive aqui, eu falei para vocês de uma visão que Deus estava me dando depois de tantos anos trabalhando em Moçambique, ajudando, colaborando com a igreja em Moçambique. Deus estava me levando a uma nova fase no ministério, que era olhar para as outras nações na África de língua portuguesa. Não é? E voltando até ao princípio, no meu chamado, quando eu ouvi falar de Moçambique, quando eu dei uma resposta ao Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor quiser me levar para Moçambique, eu vou. Isso foi lá em 93, não é? Com alguns, acho que eu tinha 2 ou 3 anos de conversão, e eu ouvi falar sobre as necessidades, as dificuldades de Moçambique, e a minha resposta foi realmente esta: Deus, eu estou aqui, lá está Moçambique, com essas necessidades, se o Senhor quiser me mandar para Moçambique, eu vou. E qual foi a chave, o ponto-chave a respeito desta resposta para Deus? Foi aquilo que eu ouvi num relatório do meu pastor, falando sobre a situação de Moçambique, a situação da igreja de Moçambique, um país que estava saindo da guerra em 93, 94, eles estavam terminando a guerra, assinando o acordo de paz, e então aquele país estava totalmente desestruturado, totalmente desolado, fome, miséria, não é? 20 anos de guerra. E a situação da igreja com 20 anos de comunismo. Então, as igrejas estavam fechadas. E os pastores, os poucos pastores que tinham se mantido firmes ou que haviam conseguido, de alguma forma, conduzir uma igreja escondida, uma igreja sem existência realmente, não estavam perdidos. Como recomeçar? Como trazer o povo para a igreja? Como realmente levar adiante o evangelho? Sem conhecimento bíblico, sem ter Bíblias, e ainda é a realidade, ainda hoje é a realidade. E então eu estava ouvindo tudo isso, esse relatório, a respeito de Moçambique. E nesse relatório, o meu pastor disse uma coisa que foi para mim aquilo que me pescou lá, sentada no banco da igreja, ouvindo aquilo. Ele disse assim: nós temos a responsabilidade de ajudar Moçambique por 2 motivos. Nós temos mais recursos e nós falamos a mesma língua. E lá eu cheguei em Moçambique em 98. E me deparei realmente com esta realidade. Nós falamos a mesma língua. Chegar em Moçambique, você pode descer do avião, entrar no aeroporto, você já está falando português e vai ser entendido. E durante os anos seguintes, trabalhando, alicerçando, não é? O trabalho, plantando igrejas, evangelismo, discipulado, ajudando a formar uma nova geração que hoje já está estabelecida. Não é? Temos lá pastores e missionários, evangelistas, obreiros de igreja, que foram os jovenzitos que eu peguei lá no início, de começar do zero mesmo, evangelizando, não é? Levando a Cristo e acompanhando a vida deles, e hoje estão lá,
dirigindo uma denominação, porque no início do meu ministério foi isso que a missão queria, a OMS, não é? Estabelecer uma denominação, assim como tem aqui as igrejas missionárias da OMS, que é a organização missionária de onde eu e a Lilian estudamos lá em Londrina, um seminário que estudamos. Então, em Moçambique, quiseram fazer a mesma coisa. Vamos plantar uma denominação, vamos construir um seminário bíblico e teológico. E eu posso dizer a vocês, eu tive a graça, a alegria de ser parte deste processo. E temos lá o Seminário Bíblico e Teológico de Maputo. E quem está cuidando hoje, quem está à frente de todo esse trabalho, são os moçambicanos. Aqueles que nós pegamos lá do zero, do início. Eles estão fazendo o trabalho. Agora, em fevereiro, vem aqui ao Brasil, vai estudar em Londrina, na Faculdade Sul-Americana, um ex-aluno meu, né? Que ainda é aluno, porque ele ainda, hoje mesmo recebi uma mensagem dele, né? Falando do processo todo. Ele vem para se preparar melhor aqui no Brasil, para o ministério, porque ele quer fazer um trabalho de ajudar pastores e líderes na sua própria terra, lá no seu próprio país, no norte de Moçambique. A esposa dele foi minha aluna, hoje é enfermeira, auxiliar de enfermagem. Então eles vêm ao Brasil para se prepararem melhor. Aqueles lá já estão no ministério. Então eles estão à frente de tudo. E aí você vai percebendo, e o meu trabalho? O que eu vou fazer agora? O trabalho não termina. Não termina. Então a gente vai entendendo, percebendo o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Eu creio que cada um de nós, não é? Cada um de vocês precisa acompanhar aonde eu estou situada nesse crescimento com Deus, na minha caminhada com Deus. Para não ficarmos estagnados, não é? Acomodados e só recebendo sempre o mesmo leitinho. Então a gente precisa estar pensando, eu estou crescendo? E se eu estou crescendo, para onde é que eu vou agora? Aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi agora, eu posso passar para outros. Eu posso preparar outros. E é assim que a gente vai caminhando, não é? Já não existe mais na linguagem de liderança, a gente já não pode falar assim que você subiu, né? Foi promovido aqui, o mundo corporativo aí fora fala que uma pessoa, ela começa no trabalho aqui embaixo, né? E ela pode ir crescendo, vai subindo na empresa, vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? Até chegar lá, quem sabe, a presidente da empresa. No reino de Deus, a gente não vai subindo, subindo e passando os outros para trás, né? Deixando os outros lá embaixo. Não, eu cheguei até aqui, ó, a minha linhagem vai assim, ó, né? Eu vou caminhando aqui, eu caminhei essa fase até aqui, não é? Deus me deu dons e talentos até aqui, mas não parou aí, não é? Então agora eu vou caminhando mais para cá, e vou caminhando mais para cá. E enquanto eu vou caminhando, a minha influência deve ir crescendo para ajudar no crescimento daqueles que estão vindo. Então eu estou talvez um passo à frente, mas eu estou trazendo outros comigo, né? E o Juca, esse que está vindo estudar aí, é um desses, que eu estou indo um passo à frente, mas eu estou trazendo o Juca e a Elina para um crescimento maior. E outros que estão lá em Moçambique. Então, quando eu vim aqui, eu apresentei para vocês uma outra fase que eu estava entendendo Deus me levar, que era não só Moçambique, mas olhar para os outros países de língua portuguesa, porque falamos a mesma língua. Voltando à raiz do chamado, falamos a mesma língua, e não é só Moçambique que fala português na África. Nós temos Angola, temos Guiné-Bissau, temos Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. 5 países. E ainda, recentemente, Guiné Equatorial, um outro país, vizinho de Guiné-Bissau, não é? Guiné Equatorial adotou, por causa da influência do vizinho,
adotou o português como uma de suas línguas oficiais. Então, quanta gente na África falando português. Pessoas que eu posso chegar e rapidamente, em 2 minutos de conversa, já estar ali no maior papo. Não é? Falando, conversando, ouvindo, aprendendo. Na mesma língua. Na mesma língua. Talvez aqui não haja assim uma... Mas o que isso tem a ver ou qual é o significado disso? Porque nós falamos português, é um país tão grande e todo mundo fala português. Mas quando você vai para um continente como a África e vê tantas línguas sendo faladas, tantas línguas diferentes, você pode chegar numa vila ou você pode chegar num bairro e encontrar 10, 15 línguas diferentes. Podem imaginar isto? O que isto influencia em comunicação? O que isto influencia em modo de viver, em culturas? E nós temos uma cultura que deve ser colocada para influenciar ao nosso redor. É a cultura do reino de Deus. E eu posso me comunicar na minha própria língua com outras pessoas que falam português para fazer exatamente isso. Enquanto outros missionários, outras organizações precisam gastar tempo e dinheiro para aprender aquela língua para poder falar com as pessoas. Esta semana eu conheci uma senhora lá em Londrina. Ela falou para mim, ela estava falando que ela é da igreja presbiteriana, eu não a conhecia. No primeiro encontro, conversando com ela, sabendo tal, e ela, você é missionária, nossa, então... Olha, você é missionária na África. Eu hospedei aqui 3 africanos recentemente. Não sei se vocês já ouviram falar daquele grupo de crianças que rodam o mundo apresentando músicas, né, teatro e tal, o Ototo. E ela falando para mim, né, que havia hospedado 3 daqueles jovens na casa dela. E eu perguntei, como foi a comunicação? Ela disse, a gente se virou usando o Google, né? Eles falavam alguma coisa, a gente corria lá no Google para saber o que era. Ela falou assim, eu sei um pouquinho de inglês, então eu me arrisquei falando e tal, não é? Só quando você se depara com esta dificuldade, poxa, eu estou aqui, eu quero me comunicar com essas pessoas, eu quero falar com essas pessoas e nós não falamos a mesma língua. Mas, de repente, você está cara a cara com pessoas de um outro país, de um outro continente, completamente diferente. E você abre a boca e ele abre a boca. Olha, nós entendemos, podemos conversar. O que você come lá? Como é a vida em Moçambique? Como é a vida em Angola? Isto é graça de Deus e nós temos que aproveitar isto para pregarmos o Evangelho, para ajudarmos pessoas a conhecerem e compreenderem esta caminhada do reino de Deus. O reino de Deus está sendo estabelecido e vocês têm contribuído para isto. Então, mostrando para vocês aqui um pouco do que é esse projeto, do que tem sido de lá para cá. Esta visão, ou implantar esta visão de ir além de Moçambique, além das fronteiras de Moçambique, para Angola. E eu já estive 2 vezes em Angola, fazendo o trabalho. Então, como tem sido isto? Ainda falta, a minha meta ainda realmente é chegar em Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Por que eu ainda não cheguei? Já podia ter chegado lá, mas não consegui chegar lá. Por que ainda não cheguei? E como nós podemos fazer para juntos chegarmos lá? Porque quando eu for, eu não vou sozinha. Assim como não tenho estado sozinha em Moçambique, não fui sozinha a Angola. Então, eu quero ainda chegar a Guiné-Bissau. Quando eu for a Guiné-Bissau, quem vai comigo? Quem vai chegar comigo a Cabo Verde? A São Tomé e Príncipe? Vocês sabem onde estão esses lugares? Pequenas ilhas lá no meio do Oceano Atlântico. E quando recentemente eu fiz uma cópia do mapa de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, cada um desses países, e eu fui olhar no mapa como é descrito Cabo Verde, São Tomé e Príncipe.
essas pequenas ilhas lá no meio do Oceano Atlântico. E eu fiquei assim, repetindo aquele nome. Ilhas de Sotavento. Olha que nome incrível, não é? São Tomé e Príncipe é dividido em 2 ilhas principais e tem um monte de ilhazinha por perto, que forma o país. E aí é Ilhas de Sotavento, Ilhas de Barlavento. Gente, que nome mais tremendo! Aí, recentemente, eu estava assistindo um filme, né? Eu cheguei aqui no Brasil, fui ao cinema com os meus sobrinhos. Fomos assistir um filme sobre Moby Dick. Né? Não sei, uma viagem do mar, uma coisa assim. E aquela linguagem dos marinheiros, eles falavam isto. Solta a vela do Barlavento, solta a vela de Sotavento. E eu fiquei assim, olha, aquelas ilhas no meio do Oceano Atlântico, perdida no meio do Oceano Atlântico, tem esses nomes. Porque provavelmente, quando os portugueses estavam viajando, navegando por aqueles mares, aqueles ventos eram os ventos de Sotavento. Eu não sei exatamente o significado disto. Eram ventos de Barlavento. E ficou registrado com aquele povo. E eu já conheci pessoas, eu me deparei já com pastores das ilhas do Sotavento. E eles me falaram assim, irmã Madalena, você precisa ir lá na nossa terra. Porque nós temos grande necessidade do evangelho. Os nossos pastores não têm nada. A nossa igreja é muito pobre. Não temos nada, mas queremos aprender. Nossos pastores não têm como estudar a Bíblia, nós não temos recursos para uma escola bíblica. Então você pode atravessar o mar e ir lá nos visitar em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde. Quando eu for lá e ver de perto ilhas de Sotavento, ilhas de Barlavento, eu quero mandar as fotos para vocês. Eu quero dizer para vocês, eu quero mostrar os rostos das pessoas para vocês. Porque eu sei que vocês vão estar comigo. Então, o que Deus está fazendo neste projeto? Então, tá ligado ali então, né? Então, eu só faço deste lado, não é? Ok. Então, o desafio do sul da África. Vocês estão conseguindo ver lá? Dá para ver? Não é? O sul da África. A África é um continente com 54 países. Esses países que eu citei fazem parte do continente africano. Eu estou falando de um desafio, não é? De se pregar o evangelho, de se fazer um trabalho com a igreja no sul da África. A partir da África do Sul, onde eu estou morando agora, aquilo que Deus está me levando a fazer, a agir, as ações de Deus, a partir daquele momento, para alcançar regiões, lugares do sul da África. E por isso eu falei da Zâmbia para vocês, que eu vou falar já já como foi isso. Né? Então, dentro desta região do sul da África, milhares de comunidades ainda permanecem intocadas. Comunidades, vilas, cidades, povos, tribos, línguas. Moçambique ainda tem... Moçambique é composto de pelo menos 30 línguas diferentes, mais de 30 línguas diferentes, além do português, que é a língua oficial. Para onde você for em Moçambique, você pode se comunicar em português. Mas cada tribo, Shona, Xangana, Xhosa, qualquer tribo dessa, eles têm também as suas próprias línguas definidas. Quando eu falo para você, Chikwembu Chikatekisi, eu estou falando para você, Deus te abençoe em Xangana. Há um povo com esta língua. Dentro dessas línguas, dentro dessas comunidades, ainda há milhares de pessoas. Milhares de lugares, de povos, que ainda nem sequer conhecem o Evangelho. Em Moçambique, no norte de Moçambique, temos a tribo Makua. É a tribo mais animista de Moçambique. O que isso significa? Que eles adoram a natureza como parte da sua religião. Uma árvore
pode ter um espírito de antepassado naquela árvore, então ele não pode cortar aquela árvore, não pode fazer nada contra aquela árvore. Uma pedra, um animal, tudo pode ter ali incrustado naquele bicho, naquela coisa, um espírito dos seus antepassados, do tio, do avô, que rege toda aquela família, que comanda aquela família no mundo dos vivos. É o mundo dos mortos no mundo dos vivos. Ainda não tem o Evangelho, a Bíblia toda traduzida na língua macua. Povo Iaua, mais norte-oeste de Moçambique, mesma coisa. Então, o nosso objetivo e o nosso desafio é esse, de alcançar essas comunidades com a presença transformadora de uma igreja saudável, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que ensine a palavra de Deus, uma igreja que contribua verdadeiramente com a transformação na vida das pessoas. Quando eu olho para o Juca, vindo ao Brasil para estudar, quando eu olho Daniel, outro líder que está lá em Moçambique, não é? Aqueles jovens, aquele grupo de pessoas lá do início do evangelho, do nosso ministério lá, que agora são pastores, são líderes, são professores, estudando na universidade, são professores da escola, são enfermeiros, estão crescendo na vida, mas estão alicerçados na palavra de Deus. E estão plantando igrejas saudáveis, plantando igrejas que transformam a vida das pessoas. Foram transformados e agora estão fazendo a mesma coisa. Então nós precisamos abraçar esse desafio para o sul da África e fazermos o nosso trabalho. Não cristãos que estão se tornando desinteressados e isolados da igreja tradicional. Isso está acontecendo lá como está acontecendo aqui. Você pode encontrar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na rua, em qualquer lugar. Você pode encontrar pessoas que você vai falar de vida de igreja, você vai falar, convidar para vir à igreja e a pessoa vai olhar para você e dizer, eu não quero ir para a igreja. Deus? Eu levo a minha vida, eu estou bem na minha vida, para que eu quero Deus? Todo tipo de resposta contra a existência, a presença de Deus, uma vida transformada, centrada em Deus. Isso está acontecendo lá também. Outra situação, religiões que estão crescendo em influência e popularidade. Teologia da prosperidade. Está matando a igreja aqui. Gente, a realidade da igreja brasileira, a gente fala de esperança, parece assim, há esperança para essa igreja? Não é? Porque essa influência toda do só o eu. Não é? Eu quero, eu declaro, eu comando, seja lá o que for, não é? Tudo aquilo que vocês veem aí nesta realidade. E isso está atingindo os países africanos também. Sabem por quê? Porque não é difícil falar dessas coisas para africanos. Eles entendem que há um mundo espiritual e precisam dessa vida espiritual. Como eu falei agora, os antepassados comandando, direcionando a vida familiar no seu dia a dia. Não há separação, como nós temos aqui a vida de igreja e a nossa vida pública, não é? Não deveria ser diferente, mas é. A realidade é essa. Nós conseguimos fazer uma boa separação, não é? Eu sou crente no domingo, na segunda-feira, dá licença que eu vou viver a minha vida. Não é? Mas para o africano, isto não é difícil. Ele vive a religiosidade, a espiritualidade no seu dia a dia. A questão é se ele está vivendo de forma correta, bíblica, ou se ele está seguindo apenas os costumes que ele tem com os espíritos. Ou com esta facilidade agora de uma igreja rasa, uma igreja que oferece a ele a possibilidade de ter aquilo que ele nunca teve. É só comandar, é só declarar, é só gritar, não é? Que ele vai receber. Então, este é o nosso desafio. E o que é que nós temos para ir de encontro a este desafio? Essas dificuldades, essas lutas todas. Nós temos a grande comissão.
A grande comissão está em Mateus, ou no final de cada evangelho, não é? A bem conhecida é esta, Mateus 28, 18 a 20, que nós temos que ir. Jesus ordenou a nós, a igreja. Jesus não deu esta ordem somente aos discípulos lá naquele tempo, aos apóstolos, aos 12 apóstolos. Ele deu esta ordem que passou de geração em geração e é por isso que nós estamos na igreja hoje. Se aqueles apóstolos tivessem entendido que esta ordem de Jesus era só para eles, naquele tempo eles teriam morrido e levado a chave junto. Mas passou adiante, chegamos aqui, até hoje. Então nós precisamos abraçar esta ordem de Jesus e ir e realmente fazer discípulos de todas as nações. E nunca esteve tão fácil. Não precisamos mais pegar a nossa mochilinha nas costas, necessariamente, não é? E ir lá para a China. Os chineses estão vindo a nós. Os chineses estão espalhados para todo canto do mundo. Olha o que eles estão fazendo com Corinthians. Não é? Você já imaginou se cada jogador corintiano fosse realmente cristão, firme, olha, eu vou jogar lá na China, mas eu vou levar também o evangelho de Jesus lá. Ou os chineses que vêm trabalhar aqui. Os paquistaneses que estão chegando aqui. Qualquer nação que está entrando aqui como imigrante, os haitianos, seja quem for. Pregar o evangelho a todas as nações. Efetivamente discipular as nações. Eu estou falando do sul da África, mas é um desafio que nós devemos abraçar aonde nós estamos. Não é? Esse é o desafio que eu estou entrando lá. Né? A Bíblia nos ensina que este é o método para apresentar pessoas a Cristo, ajudando-os a crescerem, equipando-os ao ministério e liberando-as para a colheita, que é através de comunidades locais que fazem discípulos. Então, eu acho que vocês têm visto e ouvido nas últimas cartas que eu tenho enviado, eu falando de um movimento de discipulado. Movimento de discipulado. E vocês aqui mais jovens, os mais velhos talvez não saibam o entendimento ou a capacidade desta palavra movimento. Vocês aqui já sabem, não é? Você coloca uma imagenzinha lá no Facebook e aquilo vira um movimento. Olha o alcance daquilo, não é? Quantos milhões de curtidas podem ter? Alguma coisa que você coloca lá. Você faz um vídeo no YouTube e lança lá na internet e aquilo pode ir longe. Uma imagem. Por que não podemos fazer a mesma coisa? Criar movimentos de fazer discípulos. A partir de mim. Você, cada um nos empenharmos em fazermos discípulos, que vão fazer outros discípulos. E assim nós estamos criando uma rede de discípulos, um movimento de fazer discípulos. E estamos, então, ajudando, contribuindo para o crescimento da igreja, para o crescimento do reino de Deus. Não é? Uma comunidade, entender a razão para isto, não é? Por que precisamos fazer isto? Porque uma comunidade permanece na escuridão até que uma igreja local e vibrante proporcione fácil acesso a cada pessoa. As pessoas precisam ter acesso à igreja. As pessoas precisam ter acesso livre a Deus. E nós somos esta porta de entrada. Nós estamos vivos aqui. Nós somos representantes. Como diz em 1 Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Não é? Somos mensageiros da reconciliação com Deus. Então, onde estamos, devemos pregar o evangelho. Não só com as nossas palavras, mas as nossas atitudes, a nossa identidade. A nossa identidade precisa ser cristã. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é a Madalena? Efésios capítulo 1 nos fala da nossa identidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos abraçar isto para fazermos a diferença onde nós estamos plantadas e aí então darmos acesso às pessoas de conhecerem. Elas vão dar a resposta delas,
mas nós precisamos fazê-las, entender, não é, este processo. Esta visão para que haja uma igreja saudável em cada comunidade, esta é a visão. Como fazer isto? Como eu faço isto? Esta agora entra a minha parte do meu ministério, não é? Como? Equipando pastores e líderes para um compromisso de saturar a nação como igrejas discipuladoras. Este é o meu trabalho. Eu não trabalho com uma igreja local somente. Eu trabalho com muitas igrejas, através dos pastores e líderes. Quando eu cheguei em Moçambique, eu fiz de tudo. Eu fazia evangelismo, eu fazia discipulado, eu ensinava domingo de manhã na igreja, lá os cultos são de manhã, então pregava de manhã, à tardezinha juntava um grupo e dava um curso de discipulado, de formação, né? Durante a semana nós começamos a fazer um trabalho mais social, então vimos um grupo de jovens da igreja que tinham um potencial maior e começamos a treiná-los em ser professores de crianças, para serem professores de crianças, e formamos uma escolinha comunitária dentro da igreja. Então, usávamos o prédiozinho da igreja lá durante o domingo, não é? Domingo. Durante a semana, de segunda a sexta, aquilo fica vazio, não é? Por que fica vazio? Com tanta criança, com tanta gente precisando de um lugar para se reunir, para fazer alguma coisa. Então, vamos usar a igreja para escolinhas comunitárias. Porque em Moçambique ou em qualquer lugar da África que você for, se você quer ver criança, você vai ver criança. Não tem como fugir delas. Não tem. Para todo lado que você olha, nas ruas você chegou, entrou numa rua, vira a esquina, elas vêm de encontro a você, não precisa nem ir atrás, elas vêm de encontro a você. Porque querem um carinho, querem um toque, querem conversar, querem saber, querem alguma coisa. Então, o que vamos fazer com todas essas crianças? Vamos juntar essas crianças durante a semana na igreja e vamos ensinar. Vamos dar aula para essas crianças. Então, treinamos os jovens e formamos uma escola. Hoje, praticamente todas as igrejas, né, da UMS, igrejas, o início do ministério, as igrejas que formamos, têm uma escolinha durante a semana. E eu corria, chegava segunda-feira, eu não tinha dia de folga, não. Eu não sei como é que significa ter dia de folga, porque eu nunca tive dia de folga. Então, segunda-feira, eu não ia, né, lá na vila para fazer isso. Eu ia para onde? Eu ia comprar para os mercados abertos, comprar saco de arroz, comprar saco de feijão, amendoim, lenha para fazer, para cozinhar, porque não tem fogão, então cozinha-se no chão. Então, tem que encher o carro de lenha, levar lá 2, 3 carregamentos de lenha, ou carvão, ou no mercado, todas essas coisas. Não é? Então, hoje estão as crianças sendo formadas e a igreja ajudando a comunidade, Então, eu fiquei assim pensando, meu Deus, se eu for ficar correndo o tempo todo para fazer todas essas coisas, e à tarde eu ia para a reunião das mulheres, então fazia reunião das mulheres, fazia reunião de oração, tá aquela correria. À noite, a escola bíblica, não é? Formar líderes. E eu, meu Deus, aonde que eu vou parar? Eu preciso me concentrar. E a minha concentração já era a visão desde o início, eu quero trabalhar com líderes. Se eu ajudar esses rapazes que têm, a gente está vendo, eles estão me perguntando, eles estão pedindo, mas Madalena, eu acho que eu gostaria de pregar um dia. É verdade, você queria pregar? Então, vem lá conversar comigo. E comecei, então, um grupo com 5 rapazes que se expressaram, que queria ser pregador. Então, 5 rapazes. E eu formei um grupo e ajudar esses rapazes a como fazer uma mensagem, como você deve, todo o processo de preparar a mensagem, o que significa ser o líder da igreja. Você quer pregar, mas você está consciente do que são as responsabilidades disso. É isso que você quer, é isso que Deus está chamando você a fazer. Não, você quer ser pregador só porque vai estar lá na frente. Então, esse mentoreamento, acompanhar esses jovens para realmente abraçarem o ministério, entenderem o que é o ministério. Desses 5 jovens, todos eles são pastores. E outros que foram chegando depois.
Todos eles são pastores. E são bons pastores. Eu me encho de orgulho, porque eles me chamam de mãe. Né? Então, às vezes, eles colocam lá alguma foto do trabalho que eles estão fazendo e eu já emendo embaixo. Eu sou a mãe mais orgulhosa da face da terra, de ver meus filhos crescendo desta forma. Né? Pegar o Daniel, já falei do Daniel aqui, já falei o nome dele aqui agora, né? O Daniel. Um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer um Daniel, podem perguntar para ele, ele vai dizer, quantos puxões de orelhas eu dei no Daniel? E recentemente nós estávamos conversando, me encontrei com o Daniel lá em Maputo, e ele, irmã Madalena, você lembra aquele dia, aquela conversa que você teve comigo lá na frente da igreja, eu já estava no carro para ir embora. E ele chegou na janela assim, falando alguma coisa comigo, assim, aquele ar de, meio que um ar de deboche assim, né? E eu olhei para ele e falei, Daniel, se você não decidir realmente andar com Deus, o diabo vai te levar. Porque ele está cirandando a sua vida. E se você não se aprumar, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí, recentemente, numa das minhas idas a Moçambique, eles me convidaram para ensinar, para dar um curso para eles, eles estão chamando do Clube dos Pregadores. Olha só. Então, eles se reúnem, todos os obreiros, todos os líderes, os pregadores, todas as igrejas que tem. Já são mais de 60 igrejas. E eles se reúnem a cada 2 ou 3 meses e convidam alguém para ajudá-los nesse crescimento de pregadores. E eu fui dar um material que eu tinha e naquele entremeio falando, aí de repente o Daniel se levanta e vai lá para frente e ele tinha uma participação naquele ensino. E eu fiquei sentada lá na igreja olhando o Daniel com aquela força de líder. Eu fiquei, meu Deus do céu, até onde esse menino vai poder chegar se ele continuar nas tuas mãos? Não é? Sabe aonde eu vejo Daniel chegar? Eu vejo Daniel com uma grande influência nesta nova geração. Ele está agora com 30 e poucos anos, tem 3 filhos, casado, estruturado, andando firme, e ele tem uma força de liderança. Se lá naquele dia eu tivesse deixado Daniel com aquela carinha de deboche, não tivesse dado um puxão de orelha nele, ele teria sido um talento perdido, provavelmente. Então, equipar pastores, levá-los a este compromisso, de que eu estou aqui para alguma coisa, Deus me chamou para alguma coisa. Poder sentar do lado de jovens que estão no início, ou que nem sabem ainda que tem alguma coisa. Esta é uma graça que Deus tem me dado. A gente fala, Deus dá dons e talentos. Eu tenho consciência que este é um dom que Deus tem me dado. Com um propósito. De poder chegar e conversar com alguém, e conversar com um jovem, e começar a fazer perguntas da vida dele, para onde você vai, o que é que você vê, como é que você está vendo essa situação, o que está acontecendo, você consegue ver lá. Olha o que Deus tem para você lá. Mas para chegar lá, você precisa desenvolver isto, isto e isto e isto. Não vai cair assim. Você precisa trabalhar para chegar lá. Deus vai te levar lá, mas comece aqui. Comece aqui. Foi assim com Daniel, foi assim com o Juca, foi assim com o Jorge. Todos caminhando. E Deus está me levando ainda a isto. Equipar pastores e líderes para que eles façam o trabalho. Porque eu sozinha não dou conta, mas eles vão fazer. Não é? Como fazer isto? Através de um impacto, não é? Causando um impacto nacional, provincial, que é estado, cidade, criar redes de contatos, mobilização, pesquisa, treinamento, não é? Que é a palavra mais conhecida agora, o coaching, não é? Treinamento. Eu faço isso pelo WhatsApp, eu faço isso pelo Facebook, eu faço isso pelo Skype, eu faço isso por e-mail, faço isso da forma como é possível. Fazendo em Angola, eu não estou morando em Angola, não estou morando em Moçambique agora, mas de onde eu estou, se alargar,
da África do Sul, eu tenho tido oportunidades, eu tenho tido possibilidades de fazer contatos que estão se abrindo, que estão abrindo portas e fronteiras, até mesmo para mim como pessoa, no meu crescimento e no crescimento do ministério. A partir da África do Sul, poder chegar com mais impacto, até mesmo no norte de Moçambique. Para vocês terem uma ideia, recentemente, eu comecei a receber uma avalanche de e-mails de pessoas que estavam interessadas neste movimento de fazer discípulos em Moçambique. Então, são missionários ou estrangeiros que moram em Moçambique, ouviram falar desse movimento e queriam saber quem está fazendo isso em Moçambique. Porque eu quero plantar aqui, quero fazer discípulos aqui, ou treinar pessoas para fazer discípulos no norte, no meio do mato lá em Moçambique, e eu não tenho material, não tenho como fazer isso, alguém está fazendo. Então mandaram este e-mail, a primeira pessoa mandou um e-mail para um americano lá nos Estados Unidos, que é o cabeça, o mentor deste movimento. Ele começou há 10 anos atrás na Índia. E ele lançou esse material na internet, essa visão na internet, e está lá o Frank, que é um sul-africano, morando em Moçambique, e ele achou aquilo na internet e falou: eu quero saber disto, mas quem está fazendo em Moçambique? Aquele e-mail caiu nas minhas mãos. Aquele americano mandou para um outro sul-africano, o sul-africano mandou para mim, que são as minhas redes de contato. Então, Madalena, português é a sua área. Vê isso aí. E eu comecei, então, a movimentar aqueles e-mails, aquelas coisas todas. E nós começamos a pensar numa rede de discipuladores para discipular Moçambique. E então, em setembro, eu fui a Moçambique, fui lá em Chimoio, no centro, numa cidadezinha central de Moçambique. E tivemos lá 3 dias com líderes moçambicanos, com pastores moçambicanos, com o líder, diretor de uma outra organização missionária, interessados. Vamos criar este movimento para discipular Moçambique. Impactos, não é? Fazer, mobilizar, participar de pesquisas. Como eu sei aonde estão as tribos, os lugares de mais difícil acesso, onde não há igreja, não é? Como fazer isto? Isto é parte do meu trabalho, não é? Objetivos: mobilizar o corpo de Cristo em um determinado esforço para completar a grande comissão. Vocês estão fazendo isto comigo, quando vocês se dobram aqui e oram para isso acontecer. Quando estão orando por mim, estão orando pelo meu trabalho, estão orando para que eu possa avançar. Estão orando para que pastores sejam equipados, estão orando para que o evangelho avance. Mobilizar o corpo de Cristo, nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa meta, tem que ser o complemento da grande comissão. Tem que ser o alcance da grande comissão, ir e pregar o evangelho a todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. O islamismo tem como objetivo disseminar o Islã. E nós precisamos ter como objetivo completar a grande comissão, a ordem que Jesus deu, não é? Fazer esta rede de líderes com parcerias estratégicas. Aonde está o que está acontecendo? Onde Deus está trabalhando? Onde estão acontecendo coisas que proporcionem o estabelecimento do reino de Deus, não é? Plantar igrejas. Destacar modelos de ministérios efetivos. Quando eu falei agora há pouco de Madagascar, não é? Em novembro, início de novembro, antes de eu vir para o Brasil, eu participei de uma conferência de plantadores de igrejas lá em Johannesburgo, na África do Sul. E vieram plantadores de igrejas, pastores e líderes de várias partes da África, inclusive um de Madagascar. E ele está fazendo um trabalho tremendo em Madagascar. Madagascar é uma grande ilha, vocês conhecem pelo filme, não é? É uma grande ilha.
E ele contar para nós a história do povo, o sofrimento daqueles... A gente não tem ideia do que é viver numa ilha. A gente não tem ideia de viver isolado, no meio do mato, sem acesso a nada. Mas a igreja está chegando lá. E esse pastor de Madagascar, ele veio contar, ele veio nos dar o relatório, ele veio nos apresentar o modelo que ele está fazendo, como esta rede está se expandindo. E Madagascar, a ilha inteira, está conhecendo a Cristo. Discípulos estão sendo formados, de gente comum, não é um pastor pregando, fazendo discípulos. Não, são pessoas que estão aprendendo como fazer um estudo bíblico e ela se junta com outras pessoas, um grupinho lá de 4, 5 crianças estão fazendo isto. Simplesmente abrindo a Bíblia e olhando o que é que a Bíblia está dizendo aqui. O que é que o texto bíblico está dizendo aqui. E aí agora, o que eu vou fazer com isto que eu acabei de ver e ouvir? Então a minha resposta precisa, esta precisa ser a minha resposta. Eu vou fazer isto que a Bíblia está me dizendo para fazer. Os discípulos de Jesus são sal e luz. Eu vou fazer isto. Eu vou ser luz lá no meu trabalho. Ou como um grupo de crianças do treinamento que fizemos em Maputo agora, antes de eu vir para cá. Não é? Um grupo de crianças participando de um treinamento de 3 dias com adultos. Tinha lá 5, 6 crianças pequenas. E elas participaram daquele treinamento igualzinho os adultos. E davam as respostas quando chegava. Nós vamos estudar Lucas 10, não é? Quando Jesus enviou os discípulos. Então, o que é que diz o texto? O que Jesus está falando? Qual foi a resposta? E tal. E as crianças davam as respostas iguaizinhas os adultos e até melhor. Até melhor. Quando chegou na parte, o que eu vou fazer com isto? Sabe o que foi que as crianças disseram? Elas disseram, no nosso grupo aqui, nós crianças, nós decidimos que nós vamos visitar as barracas do bairro da nossa rua. Barracas são aqueles quiosquezinhos que ficam lá no meio da rua, onde se vende bebida, onde se vende cigarro, às vezes vende lá um tomatinho, as pessoas, é o mercadinho da rua. Precisa de um tomate, vai lá na barraca tal. Precisa de um caldo de galinha, vai lá na barraca. E tem as bebidas também. Então tem os bêbados lá. Né? E as crianças disseram que a ação delas seria visitar as barracas da rua para falar de Jesus. Para fazer disso, elas iam sentar na porta da barraca e chamar pessoas para estudar a Bíblia. Não é? Então, plantar igrejas desta forma, destacar modelos, aonde está acontecendo alguma coisa e o que nós podemos fazer para ajudar isto a crescer. E Madagascar foi um grande exemplo para nós. Não é? Prover uma plataforma de treinamento e mobilização através de consultas e treinamentos, que é o que eu faço. É um trabalho meio que itinerante. Então eu vou a Moçambique, eu vou a Angola, eu vou no norte de Moçambique, eu vou no sul de Moçambique, aonde é possível. E Zâmbia. Como é que a Zâmbia entra com isto? Eu conheci, numa desses acasos de se fazer contatos na África do Sul, conheci um pastor da Zâmbia, que também está fazendo um trabalho tremendo na Zâmbia. É um outro país, não é? Mais para o lado do Oceano Índico, vizinho da África do Sul, vizinho do Zimbábue. Conheci esse pastor, ouvindo o relatório dele, o relato dele sobre o que ele está fazendo. Eu preciso me sentar com esse pastor, eu vou conversar com esse pastor. Não é? Então, esperei lá um momento, um intervalo, fui lá, me apresentei, disse, eu queria conversar com o senhor. Expliquei para ele o que eu faço, como faço, aquilo tudo. E ele disse, você pode me visitar onde eu estou hospedado? Na casa onde estou hospedado? Eu falei, vou lá. E fui. Fiquei uma manhã inteira conversando com aquele pastor. E no final ele me disse assim, nossa, eu quero saber mais desse trabalho de discipulado.
o seu treinamento. Então, eu quero te convidar para vir na Zâmbia. Eu vou reunir os pastores da Zâmbia, os meus contatos todos, as igrejas onde eu trabalho, vou me reunir com eles e você vem e dá esse treinamento. E mais, eu tenho tentado fazer um trabalho em Angola. Zâmbia fala inglês, Angola fala português. E ele disse, eu tenho tentado, tenho contatos em Angola, mas eu não falo português. Então você pode ir comigo para Angola? Isto é ou não é Deus agindo? Então eu quero dizer para vocês que agora, já neste ano, quando eu voltar para a África, eu já tenho marcado uma ida à Zâmbia. E da Zâmbia com este pastor para Angola. Deus está trabalhando e nós precisamos tão somente nos colocar nos lugares onde Deus está agindo, não é? Então fazer esse tipo, ali não dá para vocês verem agora, porque está muito claro, mas é uma foto daquele treinamento lá, onde as crianças estavam participando também, não é? Objetivos, oferecer treinamento, material, discussão, conversação, diálogo, para que os líderes abracem realmente esta responsabilidade, este chamado de irmos adiante pregar o evangelho, não é? Facilitar projetos de plantação de igrejas. Tem uma vila, tem um lugar onde não tem igreja. Como vamos fazer para que uma igreja seja plantada naquele local? Então vamos talvez enviar alguém. Tem que sustentar, tem que ajudar a começar aquele trabalho. Ninguém vai chegar de paraquedas num lugar e vai sobreviver de brisa. Então nós precisamos encontrar meios para facilitar que isso aconteça. É necessário ter uma mobilização geral. Eu sozinha não posso isso. O pastor tal sozinho não pode isso. Mas se nós começarmos a realmente dar as mãos, entendermos que somos um corpo, que temos um objetivo, fazer com que aquilo aconteça, nós vamos seguir adiante. E as coisas vão acontecer. Encorajar movimentos de oração. E eu quero dar uma ênfase sobre isto aqui. A primeira responsabilidade de quem quer fazer discípulo é orar. Vocês querem alcançar esta cidade? Oração. Vocês querem alcançar um membro da família que ainda não é crente? Oração. Vocês querem influenciar na escola, no trabalho, aonde quer que vocês estejam? Oração. Vocês querem ser braço de Deus para alcançar a África? Oração. E há movimentos de oração acontecendo em muitas partes do mundo para orar para que haja plantação de igrejas, para orar por igrejas saudáveis, para orar para o crescimento do reino de Deus. Grupos e grupos e grupos de pessoas que estão se juntando com o objetivo de orar para o mundo. Pessoas que estão orando pelos árabes, neste momento difícil que os árabes estão passando, momentos de guerra, momentos de terror. Saibam que está havendo muitas conversões no islamismo, entre os islâmicos, dentro daqueles grupos radicais, agora mesmo. Sabem por quê? Porque tem gente lá no meio deles, vestidos de árabes, pregando o evangelho, fazendo discípulos, dentro deste movimento de fazer discípulos. Mas há um grupo de oração sustentando para que isso aconteça. Dentro do movimento radical islâmico, tem gente se convertendo. Por causa de um movimento de fazer discípulos. Então, façam isso, continuem, sejam encorajados e cresçam neste grupo de oração. Façam um objetivo para 2016. Nós vamos orar mais. E vai chegar já aqui para vocês. Não é? Deem as mãos no movimento de oração. Sejam participativos, participantes na obra de Deus no mundo através da oração.
Seja um parceiro, seja uma parceira minha mesmo. Eu preciso de vocês. Vocês são o meu fundamento aqui, não é? A minha base aqui. É tão bom chegar aqui e poder contar isto para vocês, sabendo que vocês andaram comigo durante este tempo. Eu quero encorajar mais a vocês a fazerem isto. Orando mais. Orem mais. Estabeleçam metas de oração para o ano. Façam mais. O que mais nós podemos fazer? Aquilo que nós não estamos fazendo, nós podemos fazer. E, gente, não há dificuldades para Deus. Não há dificuldades para Deus. Doem mais. E eu estou falando até mesmo de recursos financeiros. Para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu sei que muitos aqui, talvez todos vocês, principalmente neste momento difícil, podem se levantar e dizer: Madalena, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu quero encorajar vocês a olhar para Deus e dizer que em Deus nós podemos todas as coisas. Não há crise para Deus. Façam para Deus e vocês vão ter o resultado para a vida de vocês. Este tempo que eu passei agora, recentemente, nos últimos meses, e esse já é o final que eu quero terminar para vocês, foi um tempo muito difícil financeiramente para mim. Com esta crise que vocês estão passando aqui, não pensem que eu não entro em crise lá. Todos os missionários, eu acho que não tem um missionário sequer, missionário brasileiro, que vai poder chegar aqui e dar um relatório para vocês dizendo assim: gente, olha, eu vivi bem financeiramente, eu pude fazer todo o trabalho que eu tinha que fazer porque eu tinha dinheiro. Não tem. Está todo mundo apertando e apertando mesmo, porque o dólar está alto, as taxas cambiais estão lá em cima, então não tem dinheiro. Se vocês forem na PMT, que é a Organização Missionária da Igreja Presbiteriana, conversem lá com o Agripino. Não precisa nem ir lá conversar com ele, só olhar na página do Facebook da PMT, vocês vão ver os relatórios dos missionários e o Agripino chorando, porque ele está já pensando. O ano passado, final do ano passado, eu vi um post dele no Facebook lá da PMT, dizendo do risco que eles já estavam tendo de ter que chamar missionários de volta do campo, porque não tem dinheiro. Sabem por quê? Porque quando vem a crise, a primeira coisa que as pessoas, as igrejas fazem é cortar o quê? O sustento missionário. Eu passei por isso. Estou passando por isso. Mas eu quero dizer para vocês que foi o tempo que Deus me ensinou, de fato, a olhar para Ele e buscar a Deus e dizer: Deus, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu estou confiando de que o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer alguma coisa, e porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é que tem os recursos, foi o Senhor que me chamou, é a obra do Senhor, então o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu fiquei 2 meses, quase completei 3 meses sem pagar meu aluguel, nos últimos meses. Sabem o que é isso? Eu nunca fiquei sem pagar aluguel em 18 anos de campo missionário. E chegar o final do mês eu não ter dinheiro para pagar aluguel. E eu não estou na minha pátria, eu não estou perto da minha família para dizer assim: ó, me socorre aí. Não é? Então, tentar fazer alguma coisa, tentar abrir portas de alguma forma e aquilo não acontece. E está todo mundo duro, está todo mundo difícil. E algumas vezes até receber comunicados, as pessoas não sabem, não é? Dizem: Madalena, não, olha, uma igreja aqui, né? Eu conversando com a líder do departamento de missões, ela falou: Madalena, tem que pedir desculpas que nós estamos sem mandar a sua oferta já tem um tempo. E eu falei: eu sei, porque eu tô passando pela dor. Não é? E sabem o que foi que aconteceu? No meio de novembro, nas primeiras semanas de novembro, não é? Deus usou um sul-africano para me dar uma oferta tão grande. Não é? A palavra de Deus todo aquele tempo, Deus falando para mim:
Espere e você vai ver o meu poder. Espere e você vai ver o meu poder. Eu não sei se vocês aqui, alguém aqui já teve alguma experiência assim, de ter aquela convicção de que Deus está falando, está fazendo alguma coisa. Eu posso dizer para vocês que é real. Eu não sou maluca, eu não sou dadas às coisas teológicas e assim, eu procuro tentar ouvir a voz de Deus. E a convicção de que o trabalho não vai parar. Eu tenho que ir aqui para Moçambique. Deus, eu não tenho dinheiro para ir para Moçambique. Então, é mais fácil ligar lá para os pastores e cancelar o trabalho. Mas ter uma convicção tão grande, não, você tem que ir. Você precisa, é lá. Você não vai parar. Confia em mim e você vai ver o meu poder. As orações de vocês, sustentando, dando força. Tem alguém que está orando. Eu recebi várias mensagens assim. Madalena, eu estou orando por você. E eu sabia por quê. Eu sabia por quê. Não é? Então, no final, antes de eu vir para o Brasil, eu não tinha dinheiro para comprar minha passagem. Eu tinha que pagar meu aluguel e tantas coisas. E Deus levantar um homem assim do nada. Eu não conhecia esse homem. Ele é um pastor aposentado, não é? Ele é um agricultor aposentado que no final da vida, já na aposentadoria, decidiu dedicar o tempo integral ao ministério. E numa conversa com ele, assim, uma coisa por acaso, não dá para eu contar todos os detalhes para vocês agora, não é? Durante o dia, conforme nós nos encontramos aí, a gente pode ir falando mais. Ele olhar para mim e dizer assim, depois de uma conversa, né? Ele dizer assim para mim, sabe, esta semana eu ganhei um dinheiro, 21 mil rand, que é o dinheiro da África do Sul. 21 mil rand, dá mais ou menos em real, uns 4 mil reais, 5 mil reais, mais ou menos isso. E quando eu ganhei esse dinheiro, Deus falou para mim que não era meu, que era para eu guardar. Que Ele ia me mostrar alguma coisa. E hoje, né, no final da noite, no dia todo, esse homem me viu lá na conferência de plantadores de igrejas. Eu estava sendo a mestre de cerimônias naquele dia, então eu ficava à frente, o dia todo eu ia para frente, dar os recados, falar, encaminhar as pessoas para os lugares e tal, não é? E aquele homem me vendo lá. E eu estava conversando com ele no final, à noite, o povo já indo dormir no final da conferência daquele dia. E ele vinha dizer assim, quando você começou a ir lá para frente, né, Deus falava assim para mim, olha para ela, preste atenção nela e tal. Né? E aí, para resumir a conversa, no final ele disse assim, aquele cheque é para você. Me passa o número da sua conta que eu vou depositar para você. Eu paguei o meu aluguel, eu comprei minha passagem, né, tudo no tempo certo. Então, eu só quero encorajar vocês, de que seja qual for a dificuldade que você estiver passando hoje, decida-se por confiar em Deus e fazer o que Deus manda você fazer. Não deixe de entregar o seu dízimo na igreja este mês. Ah, vai faltar. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, eu não tenho comida em casa. Confie que o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje. Basta em cada dia o seu mal. Amanhã é amanhã. Hoje. Hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não sei quais são todas as coisas que vão ser acrescentadas na sua vida. E nem estou dizendo aqui que de repente você vai ter tudo o que você está querendo ter aí. Mas uma coisa eu sei. Deus não deixa o justo desamparado. Pode ser que não venha no mês certo. Eu fiquei 2 meses. Mas Deus estava me ensinando. Não é porque Deus tinha me abandonado.
É porque Ele estava trabalhando em mim e através de mim. Porque aqui eu posso me levantar e dar esse testemunho a vocês. Deus está no controle absoluto da minha vida e da vida de vocês. Essa tragédia é nada se realmente nos levantarmos para olhar para Deus. Ore mais, faça mais, doe mais. Vai ao encontro das pessoas que estão necessitadas. Vão hoje mesmo. Eu não sei o que é que você pode fazer, mas eu sei uma coisa. Deus quer usar você, porque você está aqui hoje. Deus quer usar você. Faça aquilo que Deus manda você fazer. O mundo está à nossa disposição. E nós temos a chave para o alcance do mundo. Mova-me. É uma oração. Eu oro esta oração. Quando eu não tinha dinheiro para pagar aluguel ou para ir para Moçambique, eu dizia para Deus, mova-me. Não me deixe ficar parada por falta disso ou daquilo. Então, teve um dia eu tinha que ir para Moçambique. E eu disse, Deus, eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor me quer em Moçambique. Então, eu vou tirar o meu visto. Saí de manhã de casa, Deus, eu estou indo lá na embaixada, pegar o meu visto. Amanhã eu vou para Moçambique. Eu não sei como. Mas se o Senhor quiser me levar para Moçambique, o Senhor vai me levar para Moçambique. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou tirar meu visto. Fui lá, peguei o meu visto. Voltei para casa. Deus, eu vou fazer a minha mala hoje e vou colocar perto da porta. Porque amanhã cedo, às 6 horas da manhã, eu coloco essa mala no carro. Peguei a minha mala, as caixas de livros, todas as coisas que eu tinha que levar para Moçambique. Coloquei tudo na porta da saída, na sala. Amanhã de manhã eu vou colocar essas caixas no carro. Então, o dia todo eu estava orando. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem. O Senhor quer que eu vá para Moçambique. Então, eu vou para Moçambique. É o teu trabalho. É o que o Senhor quer que eu faça. Então, eu vou. Eu vou obedecer ao Senhor. Mova-me. Mova-me. Você pode fazer esta oração? Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho possibilidades, eu não tenho recursos, mas mova-me para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu posso dizer a vocês, podem ir lá no Facebook e olhar as fotos, podem voltar meses atrás e olhar as minhas cartas, vocês vão ver que eu fui para Moçambique e vocês vão ver o que aconteceu nas vezes que eu fui para Moçambique. E eu fui sem dinheiro. Mas eu tive dinheiro para pagar os pedágios todos, para colocar combustível no carro, todas as vezes que eu tive. São 530 quilômetros de viagem. E chegar em Maputo e ainda comprar passagem de avião para ir para o norte de Moçambique, foi quando eu tive essa reunião lá sobre o discipulado com aqueles líderes. E ver o que Deus fez naquela reunião. Mova-me. Eu não tinha dinheiro, mas Deus me levou lá. Deus me levou. Se eu contar todas as coisas dos milagres de Deus, vocês vão ver aí depois, não é? Então, nós precisamos alcançar isso. As nações não serão transformadas a menos que estejamos ansiosos para que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita em cada pessoa, lar e comunidade. Nós precisamos olhar além. Além. Olhem para o horizonte. Olhem para o alto, porque este mundo é imenso e Deus está trabalhando aqui como está trabalhando lá, em todo lugar. Vamos dar as mãos e vamos trabalhar juntos, porque nós vamos alcançar mais. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor.